Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que é, no mínimo, desafiadora para qualquer pessoa que lidera um negócio. A ideia é a seguinte: e se a empresa for apenas um reflexo de seu líder? É sobre esse conceito, o do líder no espelho, que vamos conversar. Vamos começar com um sentimento que, olha, é bem comum para quem empreende, né? Aquela frustração com o próprio negócio. E de onde será que ela vem, hein? Será que o problema está nas pessoas, nos processos que não funcionam, ou é aquela sensação constante de caos que parece que nunca vai embora? Pois é, essa frase pode ser um pouco dura de ouvir, mas a análise que a gente está trazendo hoje é bem direta. A raiz dos problemas e, vale dizer também, dos sucessos de uma empresa começa em quem está no comando. Ok, então vamos entender melhor esse princípio. Como assim? A empresa é um espelho. A ideia é que a cultura, a ética, o jeito como as coisas andam, tudo isso é um reflexo direto do caráter, dos hábitos e da forma de liderar de quem está à frente. Ou seja, se o que se vê é desorganização, falta de disciplina ou até mesmo desonestidade, o primeiro lugar para olhar é para dentro. A fonte dessa análise usa uma passagem bíblica bem forte para ressaltar o tamanho da responsabilidade da liderança. O testemunho e o exemplo dados são simplesmente tudo. Agora, vamos explorar um conflito muito comum que acontece com muitas lideranças, especialmente aquelas que têm uma base de fé. A história clássica do médico e o monstro, né, ela ilustra com perfeição essa dualidade que pode simplesmente sabotar a integridade de um líder e, por consequência, a saúde de toda a empresa. E o interessante aqui é que essa comparação força uma avaliação bem honesta. Sabe, será que existe uma distância muito grande entre a pessoa que se é na vida pessoal, no domingo, e o líder que se manifesta de segunda a sexta no trabalho? A questão aqui não é buscar perfeição. Ninguém é perfeito. É sobre congruência, sobre ser uma pessoa só, integrada, sabe? Guiada por um conjunto de valores que não muda dependendo do ambiente. Tá, mas de onde vem essa luta, essa contradição? A análise aponta para um campo de batalha que existe dentro de cada um de nós desde sempre. E veja bem, isso vai além de um problema de negócios. É uma questão humana que aqui é explicada por uma lente teológica. É um conflito interno. O ponto crucial, então, é que o autocontrole, o caráter, nada disso é automático. É como um músculo que precisa ser exercitado todo santo dia. O desafio é constante. Controla os impulsos, a impaciência, o ego e liderar com base em princípios maiores. E isso nos leva a uma pergunta fundamental. O humor e as ações de um líder são como um vírus. Podem contaminar o ambiente com negatividade ou contagiar todo mundo com uma visão positiva. O efeito simplesmente se espalha. Então, qual o caminho a seguir? A solução não começa em táticas de negócio, mas em algo bem mais profundo. Começa na identidade. A perspectiva apresentada é que, antes a empreendedor, empresária, líder, existe uma identidade fundamental. E liderar a partir dessa compreensão muda completamente o jogo. Essa estrutura de 3 passos é bem interessante. Ela conecta o porquê da existência com o que se faz no dia a dia como dono de um negócio. Une o propósito maior ao chamado prático. Bom, tudo isso parece ótimo na teoria, mas como começar a trabalhar nisso na prática? Vamos ver 2 ferramentas bem poderosas para ajudar nesse processo. A proposta aqui é uma autoavaliação rápida. Sendo bem honesto, de 1 a 10, qual nota seria dada para algumas competências? 1 significa que, nossa, tem muito chão pela frente, e 10 significa que é um ponto forte, já consolidado. Vamos lá. Como anda a capacidade de influenciar pessoas pelo exemplo positivo e a habilidade de tomar boas decisões, de agir com empatia, tentando entender a perspectiva da equipe? E tem mais, como fica a nota para o autocontrole, o domínio próprio nas horas de pressão. E para a visão estratégica, o planejamento do futuro. E por fim para o otimismo, que a fonte identifica como algo essencial, especialmente para líderes de fé. Agora, para um mergulho mais fundo, a sugestão é usar uma ferramenta clássica do mundo dos negócios, a análise SWOT, mas aplicada a si mesmo, uma SWOT pessoal. E essa estrutura ilustra a ideia de forma brilhante. Por exemplo, é possível enxergar estudar gestão de pessoas como uma oportunidade. Ao mesmo tempo, perceber que não fazer isso se torna uma ameaça real para o futuro do negócio. É uma ferramenta de clareza. No fim das contas, a grande lição é esta. O espelho está na nossa frente. Para transformar um negócio, é preciso começar pela transformação pessoal. E esse trabalho, bom, ele começa agora.